Capítulo 264, O Sabre da Onda Carmesim de Zanguianzão. Tradução, do Corran Revisão, Zezin. Não seria um exagero dizer que o talento de Lin Ming é mesmo comparável ao de Qianyu. Se ele fosse colocado dentro da Ilha da Divina Fênix, ele seria, sem dúvida, um talento de nível superior. Tal gênio como esse vale a pena me trazer aqui, seria útil que um ancião fizesse uma visita pessoalmente aqui. Assim que Mukingong pensou nisso, ela estava de muito bom humor. Mesmo que ela não alcançasse seu outro objetivo, apenas vir e obter informações pessoalmente sobre o talento de Lin Ming valeu a pena. Se a turbulência no Reino do Mar do Sul não chegar aqui, então talvez depois de 100 anos, ou mesmo 200 anos, quando Lin Ming crescer, ele pode se tornar uma existência fundamental em toda a região sul. Pensando na situação dentro da região ao sul do horizonte, Mukingong ficou extremamente preocupada. O caos dentro do Mar do Sul afetaria diretamente o destino da Ilha da Divina Fênix. À medida que as partidas na arena marcial continuavam, não havia figuras importantes ou famosas que aparecerão. Claro, isso era relativamente falando. Mesmo os mais fracos eram muito mais fortes do que alguém como Bitingua. Após 3 partidas, Zanguianzao subiu ao palco. Ele estava contra o discípulo da facção da espada, Liu Yan. Liu Yan não era um fraco. Durante a última reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, ele ficou em 20, este resultado não estava muito longe de Zanguianzao. Agora que todos os discípulos do Vale dos 7 Mistérios conheciam o fenômeno conhecido como Lin Ming, nenhum deles ousava subestimar os artistas marciais de além da seita do Vale dos 7 Mistérios. Especialmente Zanguianzao, que foi colocado na lista de casas de jogo como um potencial candidato campeão com uma taxa de compensação 1 hora e 35 minutos. Liu Yan também estava nesta lista e sua taxa de compensação era semelhante à de Zanguianzao. A maioria das pessoas assumiu que esta seria uma batalha próxima, no entanto, a partida não foi como a maioria das pessoas esperava. No primeiro momento, Zanguianzao e Liu Yan trocaram golpes com a mesma intensidade. No entanto, depois de 20 movimentos terem passado, Zanguianzao tirou um sabre tesouro carmesim de 4 pés de comprimento de seu anel espacial. Com este sabre na mão, ele apresentou uma habilidade marcial terrivelmente poderosa que era como uma onda de sangue monstruosa avançando, transbordando intenção assassina por todos os lados. Liu Yan perdeu quase imediatamente depois e até mesmo ficou gravemente ferido. A plateia estava chocada abobalhada pensando onde exatamente Zanguianzao estava escondendo essa força. O que era esse sabre? Não parecia um tesouro normal. Quando os 36 países e 16 famílias marciais se tornaram tão ferozes, eles realmente sairiam com 2 artistas marciais que provavelmente conseguiram chegar ao top 10. Como se Lin Ming não fosse o suficiente, um selvagem Zanguianzao apareceu de repente. Esse sabre de sangue é muito bizarro, não consigo ver qual é o grau. É provável que não seja um tesouro comum de grau humano de nível alto. Talvez seja um tesouro de grau terra. Como isso é possível? Porque uma família marcial teria um tesouro de grau terra? Nem muitos dos anciãos da nossa facção têm um tesouro de grau terra. De qualquer forma, mesmo que a família Zhang tivesse algo tão valioso, não é possível que eles dissem a um jovem para ele se mostrar em um torneio. Este é verdadeiramente um tesouro de grau terra, é a herança familiar da família Zhang. Enquanto alguns discípulos estavam discutindo, uma voz profunda de repente invadiu. Todos se viraram para olhar e rapidamente se curvaram, prestando os seus respeitos. Saudações, irmão aprendiz Sr. Liang. Este irmão aprendiz Sr. Liang tinha um cultivo no nível de pico do reino Ouqian. Não só isso, mas acabou de chegar aos 30 anos de idade, suas futuras glórias eram infinitas. Ele recebeu recentemente uma pílula da introdução celestial e tinha uma possibilidade extrema de chegar ao reino Xiantian. Uma vez que ele alcançasse o lendário reino Xiantian, ele seria um ancião,
Portanto, esses discípulos tinham que ser muito respeitosos com esse homem. O irmão aprendiz Sr. Liang disse: o grau patriarca da família Zhang era um mestre do reino núcleo rotativo, que o sabre de sangue era a arma que este patriarca usava. Uma vez que utilizasse a habilidade de sabre que o grau patriarca criou, seu poder é esmagador. O grau patriarca da família Zhang era um mestre do reino núcleo rotativo. Eu pensei que era apenas um rumor exagerado. Mestre do reino núcleo rotativo, isso é demais para se acreditar. Se isso fosse verdade, então por que a família Zhang está reduzida ao seu estado atual? Muitos discípulos sentiram que isso era simplesmente inacreditável. Então o irmão aprendiz Sr. Liang disse: o tempo muda muitas coisas. 3.000 anos atrás, a família Zhang era um titã monstruoso que governava vários países e tomava seus recursos. Eles eram apenas um pouco melhores do que a seita mais fraca de 3 graus grau. No entanto, depois que o grau patriarca morreu de velhice, a família Zhang não conseguiu produzir um novo mestre do reino núcleo rotativo para liderar a família. Porque sua família havia acumulado uma enorme quantidade de riqueza e recursos que muitos outros cobiçavam. Em última análise, uma calamidade sangrenta desceu sobre eles. Sua família passou por um banho de sangue, com a maioria sendo morta ou conquistada, e apenas uma pequena parte dos descendentes diretos conseguiu esconder algumas das riquezas e fugir para outro lugar, escondendo suas identidades. Após 1000 anos passarem, assim como seus inimigos, eles não se recuperaram em seu status anterior e evoluíram lentamente para a atual família Zhang. Claro, você não pode subestimar a herança e os legados da família Zhang. Mesmo os nossos anciões devem ser respeitosos se tratando do patriarca da família Zhang. Irmão aprendiz Sr. Liang suspirou com o coração cheio de emoção. Se uma família perdesse força e isso combinasse com suas riquezas e recursos, eles só podiam esperar por sua inevitável morte. A primeira razão pela qual a família Zhang atual não havia sido completamente destruída no Vale dos Sete Mistérios era que eles haviam enviado uma enorme quantidade de recursos para a seita do Vale dos Sete Mistérios e o patriarca da família tinha ido pessoalmente a negociar. O 2 graus motivo era que a maior parte da herança e legados da família Zhang estava relacionada ao sabre. Como não havia a facção do sabre dentro da seita do Vale dos Sete Mistérios, ninguém decidiu se preocupar com eles. A família Zhang permaneceu com baixo status por muitos anos. Ninguém tinha pensado que Zhang Yanzhao exibiria a arma que o antepassado da família Zhang tinha exercido durante esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Parecia que a família Zhang finalmente acreditava que sua família tinha força para combinar suas riquezas e estava preparada para expandir a influência de sua família. A família Zhang realmente estava com o status baixo demais por muito tempo. Enquanto o irmão aprendiz Sr. Liang falou, Jiang Baoyun também estava olhando para Zhang Yanzhao. Zhang Yanzhao tinha uma aparência que parecia ser um pouco mais velha. Não seria muito estranho se alguém dissesse que tinha 25 ou 26 anos. Com seu sabre ao seu lado, ele exalava uma aura fraca e dominadora. No entanto, a respiração de Zhang Yanzhao era profunda e seus passos estavam calmos e ele não parecia naturalmente emitir uma energia irresistível. A energia do sabre está restringida, este é o estado que ela retorna às origens. Mas que estado bom! Eu o subestimei, mas parece que a família Zhang deu o sabre da onda carmesim a Zhang Yanzhao, querendo que ele estude o mundo com um único feito brilhante nesta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Com o sabre da onda carmesim sendo usado junto com o triplo assassinato do Rei de Sangue inventado pela própria família Zhang. Embora existam tantos gênios presentes, existem apenas alguns que poderiam realmente se defender contra uma técnica tão poderosa. Esta reunião marcial está cada vez mais interessante. Os 10 melhores não são mais o mundo dos discípulos diretos, mas sim o campo de batalha de heróis orgulhosos. Na 7ª e 8ª partida, Wan Xiaojie e Qin Vuxin foram as vencedoras, o belo par orgulhoso dessa geração.
Embora seus oponentes não fossem fracos e tivessem resultados decentes na última reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, eles ainda estavam indefesos contra o Anxiel de Eikenvuxin, derrotados rapidamente em poucos movimentos. Quando essas duas mulheres orgulhosas e requintadas lutaram no palco, as ondas de vozes clamando vieram da plateia. Mas, quanto a Lin Ming, ele estava surdo a tudo isso, imerso no estado marcial etéreo para que ele pudesse recuperar rapidamente sua força. A segunda rodada chegou ao fim. Além do infeliz Fang Qi, todos os outros discípulos diretos não encontraram um adversário difícil. Eles acabaram com seus oponentes. Quando a terceira rodada começou, Lin Ming finalmente restaurou a sua melhor condição e a compreensão da verdadeira essência dentro da força do Deus herege foi completada. Ele estava sentado na meditação por um tempo mais, ajustando seu estado mental e finalmente, abriu os olhos. Neste momento, viu Fang Qi em pé no centro do estágio marcial. Milímetro. A primeira partida é de Fang Qi, ele foi ferido na última rodada, mas ele realmente conseguiu se recuperar tão rapidamente. Os medicamentos de cura da seita do Vale dos Sete Mistérios são verdadeiramente milagrosos. Enquanto não for uma ferida da alma, pode se curar em meia hora. Pergunto-me quem é o adversário de Fang Qi. Como Lin Ming estava pensando nisso, ele de repente ouviu um estranho e peculiar riso jejeje. Um colega que tinha um rosto longo e uma pele extremamente enrugada andava no palco. Ele estava coberto de curativos, parecendo completamente uma múmia. Como esse sujeito estranho andava na arena, ele carregava uma bolsa de aparência estranha nas costas. Ele era mais fino do que uma vara e usava uma roupa totalmente estranha e excêntrica. Ele era como um cadáver que tinha sido enterrado dentro de um caixão e finalmente começou a apodrecer, mas depois voltou à vida com uma pilha de ataduras e trapos. Assim que Fang Qi viu essa estranha múmia entrar na arena, seu rosto parecia estar totalmente sem sangue. Mas que sorte de merda eu tenho, foram todas minhas últimas 8 gerações amaldiçoadas pelo sangue ou algo assim. 1 grau eu encontro aquele louco Lin Ming na 2 graus rodada e agora encontro esse cadáver seco da facção das marionetes na 3ª rodada. Mesmo que seu oponente fosse um discípulo direto, ele ainda parecia assim. Fang Qi sentiu vontade de vomitar. Lin Ming ficou chocado. Este sujeito que parece uma múmia é provavelmente o discípulo direto da facção das marionetes, Mugubuyu. Fang Qi também é um discípulo direto. Eu pensei que os discípulos diretos não se encontrariam até as rodadas finais, é porque Fang Qi perdeu para mim, então ele perdeu suas qualificações para ser um participante cabeça de chave. Lin Ming pensou que isso também era natural. Afinal, a razão pela qual os 7 discípulos diretos foram salvos para as últimas partidas foi para aumentar a natureza competitiva do torneio e não para cuidar desses discípulos diretos. Se um discípulo direto não tivesse força, eles seriam eliminados logo. Participantes, comecem. O juiz do árbitro disse as palavras que Fang Qi estava mais receando. Ele preferiria enfrentar contra Jiang Baoyu na este Mugubuyu. A força desse companheiro era muito estranha, Fang Qi suspeitava que talvez até Jiang Baoyu não fosse sua partida. Não só isso, mas em 1 minuto esse sujeito múmia tiraria marionetes feitas de cadáveres, ferramentas feitas de pele humana e até lanternas de cadáveres acesas com óleo de cadáver. Essa pessoa assustadora e macabra realmente fazia com que o couro cabeludo se arrepiasse na escuridão. E o que foi pior era que as runas da bandeira da matriz de luz dourada de Fang Qi haviam sido usadas. Ele teve que pegar emprestado temporariamente um tesouro de 2ª categoria de sua facção que tinha menos de 1/3 do poder da bandeira da matriz de luz dourada. Ele já estava esperando um final extremamente miserável quando se deparava com este Mugubuyu. GGG. O garoto de facção da matriz, você está preparado para admitir a derrota? Mugubuyu sorriu estranhamente. Embora estivesse claro que ele não era muito mais velho, ele ainda falava de uma maneira muito antiga e nem tinha considerado Fang Qi.
Fang Qi empalideceu. Ele realmente estava pensando em admitir imediatamente a derrota a um momento, mas agora que ele ouviu Mugubuyu dizer coisas tão ultrajantes, não havia como ele poderia admitir a derrota agora. Caso contrário, ele realmente se tornaria uma tartaruga. Para bem ou para mal, ele ainda era um discípulo direto. Se ele se rendisse sem lutar e também tivesse que engolir os insultos de seu oponente, então ele simplesmente perderia status demais. Este não era apenas o status dele que ele perderia, mas ele também perderia o status de toda a facção da Matriz. Se ele recuasse nesse momento, ele nunca mais conseguiria levantar a cabeça na frente dos outros discípulos da facção da Matriz novamente. Fang Qi preparou-se para o pior e disse: se você quiser lutar, então vamos lutar. Cale a sua boca imunda. Você tem coragem. Infelizmente, quanto mais você fala, mais você precisa de força para apoiá-lo, caso contrário, você acabará ficando como um tolo. Assim que Mugubuyu disse isso, ele sacudiu a bolsa nas costas e uma marionete em formato de aranha saltou para fora. Este marionete tinha a parte superior igual à do corpo de um humano, mas a parte inferior de uma aranha gigante. A parte superior do corpo era realmente muito bonita, mas assim que Fang Qi viu que era uma marionete tecida de cadáveres, ele começou a sentir náuseas.